motivo de nós estarmos aqui. Deus, alcança os corações essa noite de uma forma sobrenatural. Deus, como nós orávamos aqui no dia de pegar essa chave. Deus, que nesse lugar, Pai, as pessoas vêm aqui porque a glória do Senhor está nesse lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto diz assim, olha, Êxodo 14, 8 em diante. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitosamente, algumas pessoas vão dizer corajosamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarios. E os seus exércitos que alcançaram acampados junto ao mar perto de Pirairote, de fronte de Baal-Zephon. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí vamos pular lá para o versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem. E o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar. Meus irmãos, o Senhor falava algo tão lindo comigo em relação a esse texto. A gente vê no versículo 8 a palavra de Deus dizendo que o povo sai da terra do Egito de uma forma corajosa. E o Senhor nos dá uma palavra de coragem para esse tempo, para que a gente possa marchar com coragem, com ousadia. É fato que, como a gente viu aqui, quando a palavra de Deus fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo de Deus, do povo de Israel. E aí, quando o povo de Israel olha para trás, eles veem Faraó vir. Quando eles olham para frente, eles veem o mar. E aí é claro que dá o quê? Medo. Às vezes a gente se encontra nessa situação. A gente olha para frente, às vezes não tem como escapar. A gente olha para trás, não tem como retroceder. Mas a gente vai se lembrar que o nosso Deus, como meu pai um dia disse, o nosso Deus é um Deus que sempre tem uma boa ideia. Ele sempre vai ter uma boa ideia. Alguns anos atrás, a gente estava um dia lá na igreja, numa primícia de jovens. E naquele momento ele pegou o microfone e foi dando uma palavra e ele disse essa frase: Deus sempre vai ter uma boa ideia. Por que eu digo isso? Porque o povo estava diante de uma situação que aparentemente não tinha solução. Mas quando o povo fala a Moisés, o povo começa a reclamar: e agora? Como é que nós vamos fazer? É melhor ter ficado para trás. A palavra de Deus vai dizer que Moisés vai orar ao Senhor. E aí é uma dica aqui para nós, meu irmão: ao invés de a gente perguntar, Deus deve ficar ali questionando, mas por que isso? Não era para a gente ter ficado, era melhor ter ficado lá como escravo. E aí o Senhor vai nos lembrar que assim, meu irmão, todas as vezes que nós colocamos a nossa oração diante do Senhor, todas as vezes que nós paramos para clamar ao nome do Senhor, Ele vai sempre nos responder. E a palavra do Senhor naquele momento para Moisés era: diga ao povo de Israel que marche. E essa é a palavra do Senhor para nós nesse tempo. Não é só para a igreja do Rio Branco estar aqui, mas para todas as igrejas que estão aqui. Não é tempo da gente retroceder. Talvez você fique pensando assim: mas será que é isso mesmo, irmão? Nós estamos debaixo da direção do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu falava com os irmãos esses dias,
pequenos detalhes, até nos detalhes grandiosos, eu vejo a mão do Senhor nesse tempo. Então, meu irmão, a palavra do Senhor para nós é: marche, marche. Nós não vamos olhar para trás, porque o Senhor vai ter sempre uma boa ideia. E continuando o texto aqui, a gente vai ver, a palavra de Deus diz que tinha um anjo que guiava o povo, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. E a palavra de Deus fala que nesse momento, quando o exército de Faraó está indo em direção ao exército do povo de Deus, a palavra de Deus fala, irmãos, isso é lindo demais, que o anjo do Senhor e a nuvem passa para trás do povo. E para o povo, para o exército do Egito, era escuridão, mas para o povo de Deus era luz que iluminava. O Senhor faz a diferença. O Senhor, nessa hora, o Senhor começa a fazer uma diferenciação. A palavra de Deus vai dizer que quando essa nuvem passa para trás, quando o anjo passa para trás, os exércitos não se encontravam, o povo de Deus não podia se encontrar ali com os egípcios, e eles ficavam ali perdidos. Essa é a palavra de Deus para nós. Hoje o Senhor está passando um anjo para trás. Ele está passando a nuvem para trás, para confundir o inimigo, para deixar o inimigo à espreita, para não deixar ele à espreita, mas para deixar o povo de Deus adiante dele. E aí a palavra de Deus vai dizer que Deus fala com Moisés: Moisés, você vai usar o bordão, você vai lá e vai tocar na água e ela vai se abrir. E vocês vão passar seco. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Eles vão entrar, mas o meu nome vai ser glorificado na eternidade. Irmão, e a palavra do Senhor para nós hoje. Às vezes a gente acha que a gente pode estar meio frustrado com os eventos, com o corrido. Mas a palavra do Senhor para nós hoje é que Ele vai ter sempre uma boa ideia. E talvez não tenha nada construído, mas o Senhor pode criar algo novo como Ele fez. Ele fez um mar se abrir. Isso não tinha acontecido ainda. Ele fez um mar se abrir para o povo de Deus passar a seco. É o tempo do Senhor para nós. Ele vai agir, irmão, porque o Senhor sempre vai ter uma oportunidade para aqueles que decidem obedecer, para aqueles que decidem se permanecer fiéis ao Senhor. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. E nós vamos orar aqui. Eu queria nesse momento chamar os meus amigos pastores aqui à frente. Queria que vocês viessem aqui à frente. E nós vamos orar aqui juntos. Nós temos feito, né, orando junto, jejum, desde o dia que nós nos reunimos para esse novo tempo. Nós temos clamado ao Senhor. Aqui, né, pastor Elpi,